pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um podcast do Voos e Versos, o podcast da Ases da Literatura. Eu me chamo Julia Mari e vou estar aqui representando a editora para bater esse papo. Uma autora muito especial que eu tô ansiosa para conversar, porque ela é uma autora ganhadora de um dos nossos prêmios do Asas de Ouro. Né? Se você ainda não teve a oportunidade de ver, nossa premiação de 2025 já aconteceu. E a Bruna, que ela já vai se apresentar, foi a autora ganhadora da categoria juvenil. E eu tô ansiosa para vocês conhecerem ela e o livro dela. Bruna, faça as honras, se apresente e fale um pouquinho do seu livro. Prazer, eu sou a Bruna, sou professora de inglês, sou mãe, sou escritora e agora escritora ganhadora. Ai, maravilha! Não, isso vai aumentar muito meu currículo. Agora não, ganhadora. Se não, ganhadora, por favor. Por favor, me respeite. Vai na bio do Aham. Instagram. Ganhadora. Sim. E pode continuar. Sou mãe de gêmeos, Ai, 2. 2, sim. E trabalho demais. Eu imagino. E trabalhei muito para ter esse livro e Que para legal. construir essa história, então é um prazer imenso estar aqui, é uma honra. Eu Ai, agradeço muito de verdade e às vezes eu fico sem palavras do nada, mas é porque ainda tá caindo a ficha, ainda Eu tá. imagino, pra maioria, né? Porque a gente tem esse Sim. contato muito online, e aí quando a gente vê fisicamente tudo acontecendo, né? Uma premiação, É real. é real. Eu realmente Sim. publiquei esse livro, realmente eles existem, eles não Sim. são e-mails, são pessoas. E pra gente também é muito especial ter esse contato, né? Então vamos falar um pouquinho do seu livro. O livro da Bruna é A Menina que Queria Ser Rei. Olha essa capa aqui tá de parabéns. Isso é maravilhosa, né? Arrasaram. Fala um pouquinho sobre o seu livro pra gente, Bruna. Deixa eu puxar aqui. O livro conta a história da Isabel, que é uma menina bastante peculiar. Eu gosto muito da construção dessa personagem, porque foi bem do nada, assim, eu tive um sonho, e a partir desse sonho se construiu a minha personagem principal. Que legal. Sim, e foi um sonho muito nada a ver, foi um sonho com zumbi, que é o prólogo. Sério? O prólogo do livro foi o meu sonho. Aí eu pensei assim, eu acordei gelada, sabe, um Imagino. negócio assim, com medo, né? Eu sou medrosa, por Sim. natureza. E aí, sonhou com um zumbi? Imagina só, né? Aham. E aí, sabe quando você pensa assim, oi, eu sou adulta, né? Sim. Imagina se fosse uma criança. Imagina se é uma criança desamparada, uma criança que não tem ninguém, que não tem o quarto da mãe e do pai para correr. É Como é que verdade. ficaria isso? E aí eu acabei construindo a Isabel e todo aquele mundo em que ela legal. vive. Que E eu interessante. queria, por ser professora, eu gosto muito de trazer uns temas que meus alunos conseguem se ver, se relacionar, falar, olha, poderia ser eu. Então, um pouco mais humano, um pouco mais na realidade. Eu gosto muito de fantasia, lógico, mas eu queria uma coisa mais real para poder mostrar que, olha, tem uma identificação ali, né? Que interessante. E fala um pouquinho sobre a Isabel e a história dela, né? Como é que se decorre? Como é que acontece essa dinâmica do livro? Bom, ela é uma garota órfã de 10 anos e ela acorda gritando num sonho no quarto que ela mora no orfanato. Sim. E ela é punida por isso. Nossa. A diretora do orfanato, que é uma pessoa maravilhosa, Ah, muitas imagino. aspas aí, muita ironia e sarcasmo aí. Imagino. Pune ela porque ela acordou gritando e perturbou a ordem, né? Criou um caos no meio daquela ordem. Logicamente, é uma criança, né? Então ela traz um pouco de caos, um pouco de bagunça, ela responde à altura de vez em quando, mas Como é uma qualquer criança, como qualquer criança, como mas é uma qualquer criança. criança com alma muito boa. Sim. E ter uma figura assim de autoridade que não se importa com o sentimento das crianças acaba não sendo tão legal. E nesse meio tempo a Isabel se envolve em outras questões aí. Eu não sei se eu posso falar tanto, dar tanto Não, spoiler. não dá muito spoiler, mas deu pra gente entender um pouquinho de quem é a nossa personagem, né? Mas ela é muito inteligente, ela é muito descolada, desenrolada. E essa é a parte legal. E tudo que ela sofre, porque ela sofre bullying também na escola Sim. que ela estuda. Então, e ela não liga pra isso, porque ela tá acima daquilo tudo, né? Então ela traz aquilo como uma lição a ser aprendida e a não ser passada para frente. Então, é como não ser. Vou ser diferente disso, vou ser mais do que isso. Entendi, que legal. E eu perguntei um pouquinho sobre a personagem porque quando a gente fala de ficção, né, um livro que ele é uma história, as pessoas muitas vezes relacionam a ficção somente a um livro de entretenimento, né? Um livro que eu vou ler, vou me entreter e pronto.
Quando muitas vezes a ficção ajuda até às vezes mais do que um livro de autoajuda, Sim. né? Porque através de muitas histórias, principalmente quando essa é uma história de superação, a gente consegue muitas vezes se identificar com situações que a gente passa, principalmente os mais novinhos, né? Pré-adolescentes, adolescentes, jovens que muitas vezes não tiveram alguém para conversar e através da arte, através de um livro, de um filme, tem aquele poder de olha, eu posso ver isso aqui através de outra perspectiva, Sim. né? Então a ficção ela tem esse poder. Então me fala um pouquinho mais sobre como foi para você o processo criativo, porque eu sei que ele surgiu de um sonho, Sim. mas na prática a gente sabe que não é só um sonho que gera o livro. Fala Não, como é que foi para acaba virando você. pesadelo, na verdade. Meu Deus, me conta sobre isso. Porque as ideias são muitas, Eu né? imagino. Aí você vai anotando, eu quero abordar isso, 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 isso. Você fala, é impossível você fazer tudo aquilo, você elencar toda aquela gama de ideias numa história só, sem você se perder, né? Então você começa a listar o que seria viável você fazer, né? Nesse construir do enredo, do plot em si. Então, eu pensei, vamos partir de um sonho? Legal, beleza. Então, esse é meu ponto inicial e eu tinha um ponto final, eu sabia onde eu queria chegar. Perfeito. Então, nas construções das histórias que eu faço, eu preciso ter um objetivo pronto, que é ali que eu vou chegar. Então, não interessa quantos multiversos eu vou ter. O meu ponto principal tá ali. E eu queria chegar no ponto X, que eu não vou falar. Aham. É No ponto spoiler. X, nada de spoiler. Eu não vou dar esse spoiler, mas eu queria chegar ali. Então, para construir, eu precisava mostrar como a Isabel era, como ela agia, e as personagens secundárias, e como que eu ia abordar isso. Quem que ia ser, entre aspas, o vilão da história. Sim. Quem que ia ser o apoio, né? Quem que ia ajudar até chegar naquele final. Então, eu coloquei nos ambientes. Eu não falo onde é a história. Não tem uma cidade. Ah, não é São Paulo, não é Floripa, não é Rio de Janeiro. É uma cidade, Exatamente. né? Então, eu tenho as ambientações, que tem o orfanato, eu tenho uma escola, e a escola é muito importante ali. Legal. Aquele meio é muito importante, porque ela tem amigos e ela tem gente dentro da escola que também não gosta dela. Por quais motivos? Por quê? Se ela é uma criança. Quem que não gosta de uma criança? Sim. Né? E eu tenho um outro local X aí, que eu também não vou falar. Mas é coisa limitada, sabe? Sim. Assim, que eu consigo trabalhar, passo aquele recorte da história que é o que eu quero contar, e ali eu fui montando. E dentro daquele plot é o que me pareceu. E a escola, para mim, é muito importante, porque, como eu sou professora, é um ambiente que eu estou muito familiarizada. Aquilo é minha segunda casa. E eu queria, lógico, que tivesse uma professora ali. Sim. E que é muito importante também na história, que faz toda a diferença na vida dessa criança. Então, ali amarra as pontas. Então, eu tenho, dentro desse universo, uma protagonista, criança. Eu tenho um adulto responsável, pode vir a servir de exemplo. E eu tenho um adulto irresponsável a não ser o exemplo para ninguém. Sim. Então, eu já tenho exatamente a minha história ali. E aí só você foi faltava construindo. contar. Só faltava contar. Que legal que você começou pelos personagens, porque às vezes as pessoas têm uma noção muito superficial de como funciona o processo criativo. E eu acho que cada autor, cada artista tem um processo criativo diferente, né? Mas é muito legal do princípio que você partiu, né? Você sabia a mensagem que você queria passar, quais figuras você precisava para passar aquela mensagem e ali foi fluindo essa narrativa, né? E aproveitando que você é professora e que você disse que a escola é um dos principais locais que é ambientada ali a história, muitas vezes eu imagino que nas suas vivências de sala de aula ao longo desses anos, você tenha passado por situações que inspiraram o livro, né? Pode compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre vivências que você teve, que muitas vezes podem ter influenciado ali na história? Claro, com certeza. Tanto como aluna, quanto como professora. Inclusive, a diretora do orfanato, que é a dona Alma, que no livro é a dona Sem Alma, ela foi baseada numa professora minha. Sim. Uma professora de matemática. Eu odeio Todos matemática. Nós já tivemos professores assim. E bons professores. Não, ela era ótima, ela só não gostava de mim de graça. Sim. Assim. Como acontece com muitos. De graça. Eu era uma aluna ok, eu era boa aluna, só que eu era um pouco indisciplinada. Sim. Né? Mas ela não gostava de mim mesmo, assim, ela não ia com a minha cara, eu não... Ela não estava disposta... Não, ela não queria me conhecer, não queria... A entender. Não queria me entender. E eu tava na 6ª série, já tinha uns 12 anos. Pô, era criança. Com né? certeza. Então, vamos ter um pouquinho de feeling aí, sabe? Com certeza. Até adultos
merecem muitas Sim. vezes a compreensão em relação a Uma certos segunda, comportamentos, terceira né? chance, né? Então, Mas imagina as enfim, crianças. essa professora minha foi a minha base para a Dona Sem Alma. Assim, deixando claro que eu nunca fiquei sabendo de nada ilegal ou ilícito que ela tenha feito, tá? É só a É base. mais comportamental mesmo, Sim. de reação. Uhum. Meu Deus. Uma vibe meio Matilda. Isso. Então, eu gosto muito. Matilda é um dos meus filmes, Sim. dos meus livros preferidos. Eu vi Matilda 1000 vezes, Eu eu amo vejo, também. assim, a cada 6 meses, porque Sim. é o meu filme conforto, assim, eu me Aham. sinto abraçada por ele. Sim. E parece mesmo a Miss Trunchbull, que ela ruim, né, Sim, pessoa ela é ruim ruim, mesmo. total, no cerne é ruim. Uhum. E essa foi a minha base pra Dona Alma. Aí eu tinha a professora eu posso falar que tem muito de mim ali, Sim. mas muito de mim mesmo, em comportamentos, o que ela ensina, né, Uhum. que ela dá aula, sei lá, de português, inglês, ela foi substituir um monte de aula, eu sempre fiz isso, eu substituí todas as aulas possíveis. Sim. Então, e com várias turmas, então você acaba não se apegando tanto, até que você encontra Entendi. aquela turma que te toca no coração, aquela turma que Uhum. tem aquele aluno que você fala, Uhum. aquele aluno me chamou a atenção. E a Sim. gente sempre tem um aluno ou outro que você fala, tem alguma coisa diferente. Eu preciso Imagino. conhecer mais, preciso saber mais. Eu dou aula tanto em escola particular quanto na rede pública. Sim. Então, a gente tem em várias turmas diferentes, assim, são várias mesmo. E sempre tem um que você fala, olha... E tem o aluno problema, que é o aluno que Uhum. faz bullying com o outro, Uhum. o aluno que provoca, e é o aluno que tem um poder aquisitivo um pouco maior, então ele acha que Sim. aquilo faz dele, ó, Alguém mais o especial. rei da turma, Uhum. sabe? Exatamente. E sempre tem. Normalmente ele repete comportamentos que ele vê na casa dele. Exatamente. E aí, como lidar, Sim. né? E aí, nesse caso, tem até um arco de redenção, que eu acho que, assim, todo mundo merece uma segunda chance. Com Todo certeza. mundo, você não vai julgar, Uhum. né? E como professor, como uma pessoa de autoridade, você não vai diminuir aquele aluno a ponto, né, de deixar ele constrangido. Não, você vai ensinar que aquilo não é um comportamento a ser repetido e da maneira Sim. mais delicada possível. Porque ele está em crescimento, ele está aprendendo. Exatamente. Então é isso que tem que ser Isso a feito. gente, vou dar um exemplo aqui bem aleatório, mas acho que se encaixa muito nisso. Carrossel, por exemplo. A gente vê muitos arcos de redenção, né? Uhum. De personagens que são crianças, que muitas vezes agem muito mal e depois se redimem, né? São pessoas que se desenvolvem e estão se desenvolvendo constantemente. E é aí que você conserta. Uhum. Você está ensinando, é ali que eles vão aprender. Então você coloca uns Exatamente. inputs positivos e pronto. E deixa a criança pensar, ó, eu tô fazendo certo mesmo? Sim. Questiona, você tem certeza? Se Uhum. fosse com você, se coloca no lugar do outro, você gostaria mesmo? Não é só ter empatia, Com certeza. é o que fazer com aquela empatia, né? E aproveitando que você disse isso, Bruna, e levando em consideração que a gente está falando do livro, você vê ele uma ferramenta que o educador ele pode utilizar em sala de aula? Com certeza. E como? Né? Como que poderia ser utilizado? Ó, eu como professora, eu dou aula de inglês majoritariamente, mas eu gosto muito de literatura, gosto Sim. muito de redação. Então, pensando assim, que você pode utilizar como uma leitura base, né? Perfeito. E utilizar quais são as lições, porque daí você pode tirar várias lições, né? Sim. Eu coloquei vários temas, você planta vários temazinhos que você pode fazer florir depois. Então, pensa comigo, eu falei sobre bullying. Tá, você Uhum. tem uma gama de outras coisas de texto básico que você pode corroborar com aquilo para fazer um trabalho maior. Então, que Legal. tipo de exemplo de bullying que a gente vê ali? E o que isso pode trazer positivo e negativamente na vida de alguém? Porque aqui foi positivo porque a personagem principal, ela era segura de si. Nada ia abalar Sim. ela. Pô, é órfã. Uhum. Não tem nada. Vive um inferno no orfanato por conta da diretora. O que ela tem a perder? Exatamente. Ela tem ela e abraça aquela força que ela tem dentro dela. Todo mundo é assim? Não. Nem todo mundo é assim. Uhum. Então você vai lá, essa mesma pessoa sofre bullying e não tem esse espírito fortalecido, pode ir para outro caminho. Exatamente. Aí tem o título é A Menina que Queria Ser Rei. Uhum. Porque o sonho dela, fala muito em sonho, o sonho dela é ser rei, não é ser rainha, é Sim. ser rei pelo que Aham. representa, né? Pelo poder, pelas decisões tomadas. Então ela quer abraçar o poder que ela tem dentro dela. Sim. Né? E alguém vai falar que você não pode ser? Não, você pode. Você pode falar sobre sonhos. E aí você tem outra ferramenta
enorme para falar sobre sonhos e como não minar os sonhos das crianças. Com certeza. Que legal, Bruna. E eu acho muito legal que você está compartilhando assim sobre o livro, porque, como eu falei, né, às vezes as pessoas têm essa perspectiva de que o livro é para entreter, mas ele carrega muito mais do que só isso, tem muita mais profundidade em cada personagem, em cada decisão tomada naquela história. Eu aproveito para te perguntar se foi o primeiro livro que você escreveu, ou se você já tinha escrito algum outro. Não, eu já escrevi, só que não publiquei. Não publicou, Eu esse foi... escrevo desde os 15 anos. Ah, tá explicado, porque foi muito bem escrito. Eu tô ouvindo aqui. Já tem uma bagagem, né? Sim, sim. Só que assim, é a história que eu escrevi para entreter minhas Sim. amigas da escola. Tá, não, escreve alguma coisa pra gente. Vai, tá bom, beleza. E escrevi, e só tava por capítulos, assim, na escola mesmo. Sim. E aí, quando eu resolvi escrever esse, era acho que por um concurso, alguma coisa, e eu escrevi, foi rápido, foi em 2019, foi rápido. Uhum. Eu escrevi e tal, obviamente não ganhei o concurso com ele. Mas foi uma história que eu gostei de escrever. Mas ganhou um prêmio agora. Você vê, né? Você vê, olha o timing, o timing foi perfeito. E foi uma história que eu gostei pela construção dela, porque eu trabalhei muito, eu queria essa forma, e eu queria trabalhar com tudo isso. Uhum. E eu escrevi esse livro sem ser mãe. Eu não era mãe foi ainda. Antes. Foi antes. Mas eu decidi publicar ele depois de ser mãe. Então, Entendi. as leituras são diferentes. A Bruna que escreveu e leu em 2019 é completamente diferente da Bruna que lê hoje. Tanto que de vez em quando eu pego ele, na minha cópia que tá lá em casa, eu leio e falo... Olha, eu não tinha pensado que eu podia trabalhar esse livro numa sala de aula diferente, porque eu falo de legado também. Sim. Então, qual é o legado que eu quero passar? Você conseguiu ver mais nuances. Sim, são muitas. E se você lê em diferentes partes da vida, momentos da vida, eu acho que você consegue pensar em coisas diferentes, trazer uma perspectiva. Mensagem diferente também, uma perspectiva diferente, sim. Que legal. Eu ouço muito isso dos autores, né? Porque tem autores que escreveram, assim, livros há 15 anos atrás. E eles falam muito sobre como a cada ano que passa, a perspectiva é muito diferente. Imagina você escrever um livro com 25 anos e você lê ele depois com 50. Né? Essa perspectiva é completamente diferente daquela história. Então isso é muito interessante também. Porque você tem uma bagagem diferente aí. Exatamente. Né? Então, e aí, aproveitando que a gente tá falando um pouquinho mais sobre a sua carreira como autora, como é que foi para você, né, no momento que a gente teve a premiação, receber esse prêmio, né, estar lá, até mesmo ter sido indicada, como é que tá o sentimento depois de tudo isso? A indicação já me pegou de surpresa, porque eu já sabia do catálogo, Sim. Né, que era imenso o catálogo de vocês. Quando eu recebi a indicação, eu já fiquei, meu Deus. Eu fui selecionada. Falei, sério, eu fiquei uma semana assim, quê? Isso é verdade, eu não contei pra ninguém. Falei, não, erraram o e-mail. Não pode ser. Não. Aí eu falei, viu? Dá uma olhada nesse e-mail aqui. Eu contei pra minha esposa primeiro. Ai, que legal, meu Deus, eu sabia que essa A maior apoiadora. A maior de todas. Aí mandei pra minha mãe e falei, ela, ai, que lindo, não sei o quê. Vamos. Eu falei, tá bom, vamos. Né? Mas me pegou super de surpresa. Porque, assim, a gente tem aquela vontade que estoure, que venda muito, que todo mundo comente. Mas você nunca imagina que vai ser, de fato. E pisar ontem lá, só de pisar, entrar naquele lugar, falar, nossa, os livros expostos, o bar aqui, todo aquele ar de Oscar. Eu falei, meu Deus. Tá acontecendo. É de verdade. Até me arrepio quando eu lembro. Sim, era lindo. Eu falei, meu Deus, e eu preciso mostrar. Eu comecei a fazer stories e me faz vídeo pra mostrar pra todo mundo. Tá, beleza, até aí, beleza. Depois de 2 taças de champanhe, comer os aperitivos lá, começou. O coração começou a martelar. Falei, Jesus amado. Quando chega a categoria... Então, aí eu não sabia qual que seria a minha categoria. Se era infanto-juvenil, juvenil. Se era infanto-juvenil, não foi. Eu falei, eita, essa não é minha. Eu já tava assim. Essa não é minha. Acalmei. Saiu no juvenil, o último livro era meu. Eu falei, ai, Jesus, é agora. Aí eu assim, nossa, não, calma. Aí você já prepara sua mente para a frustração, né? Porque a gente prepara sempre para a frustração. Sim. Porque se a alegria vier, você já fica mais feliz ainda. Mas eu tava assim, não, imagina. Meu livro, tem tanto livro bom. Eu sou estreante. Publiquei um livro. Que isso, tem 120 páginas. Curtinho, né? A hora que saiu o nome, eu falei, não. A minha mente é segura a lágrima que você vai ter que ir lá pra cima. Ai, meu Deus. Aí você começa a pensar, o que eu vou falar, nossa, eu vou ter que falar alguma coisa e tem que ser bonita, eu não posso gaguejar, né? E eu abraçando minha mãe pensando tudo isso. E ela, meu
E a E sua ela já mãe chorando. E ela, ai, meu chorando. Deus. E eu assim, meu Deus, volta, 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 lágrima, volta. Aí eu fui, não sei nem como, não lembro de ter andado no tapete vermelho, eu só lembro de alguém Sim, falando, anda no tapete vermelho. Eu olhando pro chão, eu falei, eu tô no tapete vermelho. É isso, né? consegui. Consegui. Aí peguei o microfone. Quando eu peguei o microfone, eu falei, tá bom, é agora. Segura a emoção e só fala aquilo que tá de dentro. Porque foi incrível, tudo aquilo, todo mundo olhando pra mim e tal, aquele Vibrando. prêmio. E é lindo, é um negócio muito lindo. É Asas de Ouro, você pensa assim, é meu. A vontade de, é Consegui. meu, consegui, depois de tanto tempo. E foi assim, foi indescritível. Eu tenho que falar que é indescritível. O Que legal, sentimento de Bruna. estar lá e paga tudo. Absolutamente todo o esforço, todas as vezes que a gente leu, releu, leu de novo, trocou um diálogo, trocou uma palavra, leu, não tá legal, porque a gente faz isso, todo autor Todo faz faz. isso. É assim, o livro tá pronto. Ah, mas vou ter que reler. Uhum. Tá pronto. Não tá faltando alguma coisa. Aí quando você pare aquela criança, você vê, não, agora tá bom. Aí você vê que tudo isso valeu a pena porque você ganhou um prêmio. Você foi Que legal. indicado, ser indicado Com já foi certeza. algo assim, absurdo de bom. Com Agora, certeza. ganhar é indescritível, é impagável. Que ótimo. A gente fica muito feliz, Bruna, em ouvir desse sentimento. A gente faz tudo com muito carinho, né? O Não, dá pra livro, ver. o livro ele é um processo mesmo em equipe mesmo, entre o autor, a editora, e existe todo um por trás da cena aqui, né, para que isso aconteça. E a gente coloca muito carinho nisso, porque a gente tem esse propósito grande, a gente sabe que não é fácil ser autor no Brasil, né? Não é fácil incentivar a literatura nacional, a gente sabe que as pessoas valorizam muito o que vem de fora, Sim. né? Isso em qualquer arte, não falando somente do livro. Mas a gente tem esse propósito mesmo que a literatura nacional alavanque. Por isso a gente faz isso, para os autores não desistirem, né? Para alguém que dedicou tanto tempo, tanto investimento em relação ao seu livro, ver aquilo e falar, valeu a pena, Sim. né? Eu vou continuar. Porque a gente sabe de casos que deslancham dentro do mercado, livros que alavancam, e a nossa esperança é que isso seja algo muito mais comum do que é hoje, né? Sim, e parte de nós, né? De nós também. Aham. Sim, não, de nós, assim, eu digo de todos, porque vocês fazem o Exatamente. trabalho de vocês, Uhum. assim, absurdamente excepcional, não tem que falar nada, é excepcional. E a gente tem o trabalho como autor de continuar. Sim, O começar já é difícil, mas o continuar é mais árduo ainda. Porque são com muitas certeza. pedras no meio do caminho e desvia e vai. E transformar os jovens de hoje em leitores, Com tanto estímulo, né? nossa, é difícil. Eu Assim, imagino. é muito difícil. Eu estando em sala de aula, eu falo, eu escrevi um livro. Sério, teacher, você escreveu? Eu falei, vocês leem? Ah, mas é grande? A primeira coisa, é grande? Eu imagino. Até porque eu, quando eu tava na escola, quando eu era adolescente, eu lia bastante. E já existiam as redes sociais, já existia a internet, já era algo que afetava bastante, mas eu não tinha celular. Né? Eu tinha computador, tinha ali o iPad, mas eram coisas que eu não acessava o tempo todo. E não tinha Reels, não tinha TikTok, não tinha esse estímulo tão rápido que há hoje. Era só fotos e pronto. Ninguém postava vídeo, não tinha story, né? E isso foi mudando ao longo do tempo. Eu vejo até mesmo o quanto eu tinha mais facilidade em ficar presa ali a livros maiores antes do que eu tenho hoje, né? Quando eu era mais nova. Hoje que eu já tenho mais bagagem, mais maturidade, devia conseguir às vezes ficar mais tempo num livro maior quando, na verdade, é muito mais difícil por causa dos estímulos que Sim. há hoje, né? Então é tudo muito rápido já em matérias e que isso tá derretendo o cérebro, né? É 15 segundos, né? Exatamente. Então se tornou muito difícil prender essa Sim. geração. Então eu até acho interessante que um livro onde você coloca uma narrativa tão boa como a sua, num livro pequeno, ajuda a incentivar esse adolescente, esse jovem que está começando a ler, né? É um livro de entrada, né? Exatamente. Muitas vezes os pais, as mães querem incentivar a leitura, não sabem por onde começar, e ninguém vai começar por um Orgulho e Preconceito, né? Ou qualquer outro livro maior para um adolescente, um jovem. Não vai Não tem funcionar. como, Não, não não tem vai como. funcionar. Então, um livro mais atual, com uma leitura mais fácil, Mais fluida, né? mais fluida, mais Sim. lúdica, é um livro de entrada para essa geração, né? Eu pensei exatamente por isso. Então, eu tinha uma meta de páginas também. Sim. No máximo 150. Uhum.
Porque senão não Não ia ia. fluir. Não tem como. Uhum. Se você dá um texto mais de 30 linhas, Aham. já parece que você tá torturando a Eu pessoa, não. imagino. Então é um livro fácil, é um livro Que legal. tranquilo. A leitura é bem. É dinâmica, acontece tudo bem Sim. cadenciado, assim. Então Uhum. facilita, né? Maravilha. E Bruna, pra gente ir encerrando, me fala um pouquinho, com tudo que a gente conversou aqui, né, do que significou essa noite pra você, quem é a Bruna antes de ser autora e a Bruna depois de ser autora? Né? O que que mudou dentro de você, né, nessa transição com a editora, depois de todos esses processos? Olha, a Bruna de antes tinha um sonho. Porque eu falo, eu queria ser escritora. Se você conversar com a Bruna de adolescente, a Bruna de jovem adulta, eu queria ser escritora. Mas você escreve? Escrevo. Depois que eu publiquei, depois que eu vi aquele rascunho impresso, chegou em casa, aquela capa linda, diagramação perfeita, eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Eu sou uma pessoa realizada. Dizem que na vida você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filho. Exatamente. Eu consegui escrever o livro e publicar, eu consegui por último. Eu tô realizada, assim, absurdamente. Que legal. E é o meu filho. Esse livro é meu É um filho. filho. E as personagens dentro dele são criações minhas. Então, eu tenho um orgulho muito grande desse livro. Porque partiu de mim, partiu da minha ideia de lançar para o mundo, compartilhar aquilo que eu estava sentindo e como eu vejo, por meio dessas personagens, como eu vejo o mundo, como eu sinto aquilo. E que eu gostaria que os outros sentissem também. Então, quando eu falo de sonho, quando eu falo de problema, quando eu falo de solidão e de abandono, eu já passei por isso. Eu nunca fui órfã, Sim, mas eu já me senti sozinha, todos nós. né? Então, você consegue, dentro de cada um da sua vida, algum ponto ali você consegue se conectar. Com E se certeza. você tiver essa chance, se você conseguir, ao menos em algum dos aspectos, se conectar com esse livro, linkar, e o meu objetivo foi atingido. Se te tocou de alguma maneira, o objetivo foi atingido. Que legal. Ai, Bruna, eu agradeço tanto porque eu gosto muito dessa troca. Né? É muito bom a gente poder ouvir do autor, né, o que que essa obra significa, porque se torna ainda mais especial pra gente. Sim. Né? E quero te agradecer por ter vindo até aqui, por ter batido esse papo comigo. Com certeza vai ficar aí gravado para todo mundo poder ouvir. E se você quiser também agradecer, fazer um agradecimento final às pessoas que estão aqui assistindo, quiser Com compartilhar certeza. o seu Instagram, para todo mundo poder te acompanhar também. Eu agradeço a todo mundo que assistiu, que partilhou desse momento, que foi realmente fantástico. Obrigada Que mesmo bom. pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. E leiam, de verdade. Leiam, aproveitem, passem a mensagem. O meu Instagram é @bmcoach. Eu cortei o meu sobrenome no meio. Aham. Manda mensagem pra mim. Eu sou meio atrasada para ler as DMs, mas Ela eu trabalha respondo. muito, gente. Eu tenho 2 empregos. Muito bom. Verdade. Não é nem mentira. A lágrima escorreu. Mas eu costumo, toda vez que alguém fala, eu comprei seu livro, eu vou ler. Eu falei, me manda um feedback. Porque eu tô trabalhando numa sequência, Sim, que né? legal. Sim, eu quero trabalhar mais, quero saber dos feedbacks, quero saber o que vocês pensam, o que vocês gostam, o que eu posso manter, o que eu tiro. Porque é muito gostoso. A gente escreve para os outros lerem. Com Então, certeza. é como se fosse escrever uma novela. Você vai vendo o que a audiência quer. Sim. E é isso. E para ser também um entretenimento, mas um meio de passar uma mensagem e tocar os corações. Que cada um que lê A Menina que Queria Ser Rei se sinta abraçado. Que seja um abraço quentinho. Aquele que conforta o coração. Como comer algodão doce ou tomar um chocolate quente. Uma casa de vó. Ai, que delícia, Bruna. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradeço muito sua presença aqui. Para todo mundo que está acompanhando, o livro está disponível à venda na Amazon, nos principais marketplaces. Então, não deixe de comprar o seu, conhecer essa história e depois mandar o seu feedback para a Bruna, que ela vai adorar conversar com vocês. Com certeza. Quero agradecer a toda a audiência que está aqui assistindo e fiquem ligados que a gente sempre está publicando aqui conteúdo com os nossos autores sobre literatura e vai ser um prazer, né, continuar gravando aqui para vocês. Muito obrigada.